Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é professor Jean Naves, mais uma vez aqui com vocês sobre o assunto UTI, Unidade de Terapia Intensiva. Tá? Então hoje nós iremos comentar várias questões, resolver várias questões, tentar sanar algumas dúvidas que até algumas pessoas mandaram aí por esse Brasil afora. Então de antemão já queria mandar um abraço também para minha grande Brasília, para Goiânia querida, logicamente, para o Rio, né, que nós temos um público enorme lá também, para o pessoal do Nordeste que vira e mexe estão aqui conosco, tá? Então sem mais enrolas, hoje nós iremos comentar muita coisinha relacionada tipo a morte encefálica, que é uma coisa que está bem alta, ventilação mecânica, que vira e mexe e cai em concurso, em residência, e isso aí faz muita diferença para vocês. Sempre, né, nós teremos, mesmo que seja em UTI ou em urgência e emergência, sempre alguma coisinha relacionada também à parada cardiorrespiratória, tá? Sempre comentar alguma coisa sobre pressão arterial média, catéter de artéria pulmonar, né, o tradicional Swan Ganz. O que mais? Muita coisa também relacionada à pressão venosa central e por aí vai, tá? Então sempre lembrando que, ó, já comecei a babar. Quando o titi baba, o que acontece? Cai na prova, tá? Então, ó, por esse Brasil afora aí, tá? O meu obrigado, então, mais uma vez por estar aqui conosco e vamos avante. Então, bora lá. Tá? Então, ó, nessa primeira fotinha, até chamo aí e dou um destaque, né, pra gente poder começar, logicamente, sempre interessante dentro da parte de UTI, tá? Lembrar um pouquinho da parte de eletrocardiograma, principalmente relacionada ao quê? As 4 arritmias letais. Quem é que lembra quais seriam as 4 arritmias letais? Tá? Então, ó, só um parênteses, vamos lá. Vou fazer aquele resuminho de sempre aqui com uma letrinha feia, né? Então, ó, fibrilação ventricular, tá? Que vira e mexe e cai em concurso também. O que mais? A famosa taquicardia ventricular, o que mesmo? Sem pulso. Lembrando que essas duas são arritmias de origem elétrica. Então, sendo duas arritmias de origem elétrica, o tratamento delas seria basicamente o que mesmo? Lembram? Desfibrilação. O que mais? A tal da RCP, tá? E também a tal da medicação. Tudo bem? Tá? Então, ó, lembrando que respondendo até algumas dúvidas que vira e mexe, tem alguém que pergunta aí e tal, e eu tenho acompanhado em muitas questões por aí, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso, de acordo com o suporte básico de vida e até o suporte avançado de vida, que pode, né, lógico, né, ser utilizado tanto em emergência quanto em UTI, interessante é gravar o seguinte: toda vez em que você administrou o choque na desfibrilação, imediatamente a gente volta para quem? Para RCP. Então, chocou, compressão. Chocou, compressão. Tudo bem? Então eu ensino muito isso aí no suporte básico de vida, no suporte avançado de vida, o tal do BLS e o tal do ACLS que muita gente já tem por aí. Tudo bem? Então, para poder memorizar, arritmias, as 4 arritmias de origem letais, tá? Fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. Lembrando que FV e TV sem pulso, eu utilizo quem? Desfibrilador, RCP e medicação. Aquele esqueminha que eu gosto sempre de repetir para poder entrar na sua cabecinha. As outras duas, de origem circulatória, seriam a sistolia, que nós vamos tratar com RCP e medicação. E a outra seria também, a não menos famosa, a tal da AESP. O que seria a AESP? Atividade elétrica sem pulso. Tanto a sistolia quanto a atividade elétrica sem pulso, nós iríamos utilizar o quê? Reanimação cardiopulmonar, porque o problema é de origem circulatória, tá? O que mais? Também entrar com medicações, porém, na atividade elétrica sem pulso, nós iríamos entrar também com a identificação das causas, os famosos 5Hs e 5Ts, que mais pra frente nós iremos comentar, beleza? Olha na tela, tem um negocinho aqui pequenininho que daqui a pouco eu vou mostrar com carinho, que seria quem, ó? A famosinha escala de coma de Glasgow. A tal da escalinha de coma de Glasgow, o que é legal? Titi só tomou uma aguinha aí para aqueles que adoram quando eu bebo água, meu grande abraço. Então bora lá. Então, ó, famosinha escala de coma de Glasgow. Detalhe.
Tanto eu quanto outros professores, vira e mexe, nós comentamos de escala de Glasgow, que é interessante memorizar, que está muito em alta, até porque houve uma atualização em 2018. Então nós trouxemos algumas questões então, relacionadas então à escala de coma de Glasgow. Um macete antes de começar. O que a gente avalia em Glasgow? Supostamente uma avaliação para vítimas de trauma. Melhor resposta, quem lembra? Ocular, verbal e motora. Ocular, verbal e motora. Quanto é o que é ocular? 4-1. Quanto é que é verbal? 5-1. E quanto é que é a motora? 6-1. Tem gente que fala assim, mas isso aí eu já tô careca de saber, tarará. O problema é que às vezes não estuda e esquece. E agora tem um advento, logicamente, de aliar também a tal da resposta pupilar. Então hoje em dia nós somamos Glasgow, somos um item da ocular, um item da verbal e um item da motora. Pega-se o total disso, dessa pontuação, e subtrai do valor da pupila. Tá? Lembrando que o valor da pupila, a resposta pupilar, seria 0, 1 e 2, que já eu comento. Tá? Muito bem. E outro assunto aqui, ó, esse daqui dá para poder correlacionar com os dois, que seria quanto à questão, principalmente aqui, ó, nessa fotinha aqui, do ventilador mecânico, né? Quando eu comecei a trabalhar em UTI e tal, então o ventilador não era tão chique assim não, tal. Então hoje em dia é tudo touchscreen, o negócio é bem interessante, tá? E lógico, lembrando que aqui também tem um leito de UTI, né? Bonitinho, bem tradicional, com várias, né, bombas de infusão, que é interessante também memorizar, que nós iremos comentar também um pouco sobre algumas drogas vasoativas, alguns antiepiléticos, e aí vai, tudo bem? Então lembrando que quando se fala de ventilação mecânica, importantíssimo gravar as 4 fases da ventilação, tá? Eu sempre brinco e sempre falo, ins para ex para ins. Então de novo, ins para ex para ins. Pessoal, o que é isso? O que eu estou fazendo? Eu estou inspirando. E aqui o que eu estou fazendo? Expirando. Só que não existem só essas 2 fases, tá? Então, ó, você faz a inspiração, aí depois vem a mudança da ins para ex, que é a segunda fase, e depois a terceira fase, a expiração. E a quarta também, a mudança da ex para a inspiração. Tudo bem? Então, olho na tela, vamos brincar um pouquinho então. Então, trouxemos aí uma questãozinha, tá? Bem atual, de 2016 até EBSER e BFC. Em relação à gravidade, utiliza-se a escala de coma de Glasgow, tá? Para poder memorizar o seguinte: para se avaliar uma pessoa com TCE, traumatismo crânioencefálico, assinale a alternativa que contemple o score considerado grave no TCE. Desculpa. Então, só para a gente poder memorizar, toda vez em que a gente comentar de Glasgow, tá? Você vai lembrar de quem? De trauma. Tá? Toda vez que a gente comentar de Glasgow, você vai lembrar de trauma. Então, vocês já estão acostumados com a letrinha. Beleza. Agora tem gente que fala assim, professor, e AVC ou AVE, né? O antigo AVC, hoje em dia é chamado de AVE. Eu sempre brinco até para poder ficar mais fácil de gravar. AVC, você vai gravar literalmente famosinha escala de quem mesmo? De Cincinnati. Tá? Famosinha escala de Cincinnati. Então, toda vez que nós comentarmos trauma, você vai lembrar de Glasgow. Trauma, Glasgow. Trauma, Glasgow. AVC, Cincinnati. AVC, Cincinnati. AVC, Cincinnati. É legal que isso é enjoado? Não tô nem aí. O problema é que isso grava e entra na sua cabecinha. Então, falou de trauma, é Glasgow. Glasgow, trauma. Glasgow, trauma. AVC, Cincinnati. Fechou? Muito bem. Lembrando que aqui na questão ele diz, lógico, vamos destacar, questão de concurso, alternativas, sempre interessante você gravar, ó. Em relação à gravidade, vamos lá de novo, utilize a escala de Glasgow para se avaliar uma pessoa com TCE, traumatismo crânioencefálico. Assinala a alternativa que contemple o score, que é a mesma coisa que resultado, tá? Considerado grave. Sempre interessante a gente memorizar o seguinte, gosto de ensinar assim, ó, quando for grave, protocolo de trauma diz que é de 3 a 8. Então, bora gravar aqui, ó, de 3 a 8, tudo bem? Quando for, logicamente, moderado nós vamos considerar que seria de quanto a quanto? De 9 a 12. Tudo tem referência bibliográfica para isso, tá? E leve, que seria aquela mais tranquila, né? Em média de quanto? Ó, de 13 a 15. Tudo bem? Então, grave, de 3 a 8, moderado, de 9 a 12 e leve, de 13 a 15.
Lembrando que o que a gente avalia em Glasgow também, para poder variar, né? Melhor resposta o que mesmo? Ocular, melhor resposta verbal e melhor resposta motora. Vamos deixar a logo do F concurso aqui quietinha. Na ocular vai ser em média de quanto a quanto? 4-1. Tudo bem? Vamos fazer esse 4 aqui mais bonitinho. Na verbal seria de quanto a quanto? De 5-1, tá? Beleza, tá? Então de 5-1. Tá difícil, hein? Tá? Beleza, de 5-1. Depois na motora, de 6-1. Muito bem. Lembrando que não existe zero na escala de coma de Glasgow. Existe zero relacionado à questão da avaliação da pupila, que já eu falo, tá? E aí, ó, vamos supor que ele não tem ausência de resposta na ocular, ausência na verbal, ausência na motora. 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Muito bem. Tá, e aí ele apresenta 4 na ocular, na verbal 5 e na motora 6. 4 mais 5, 9 mais 6, logicamente seria quanto? 15. Então a Glasgow, né? Só a Glasgow, sem colocar a avaliação da pupila, é em média de quanto? De 3 a 15. Só que aí nós iríamos subtrair do valor da pupila. Mas aqui a questão, por enquanto, ele perguntou o que é considerado grave. Então, grave, meu compadre, você vai considerar o quê? Ó, grave de 3 a 8. E Glasgow vira e mexe cá em provinhas. Principalmente agora porque houve uma alteraçãozinha. Desculpa, é interessante gravar. Tá? Então, ó, se você parar para pensar, 3 a 8, onde é que está aqui, ó? Score acima de 18, nem existe 18. Score de 9 a 12. 9 a 12, até acabei de falar aqui, ó. 9 a 12 é o que mesmo? Moderado, tá? 13 a 15 é o que mesmo? Leve. Então, com o seu resuminho, você já mata isso daí, tá? 15 a 18, 18 não tem também. Então, a resposta, tá? Logicamente, correta seria o que? A alternativa é de elefante, tá? Então essa questãozinha aí, né, 449, seria aí, ó, grave, que seria de 3 a 8. Então, ó, score abaixo de 8, seria interessante, claro, gravar que ela vai ser o que mesmo? Grave. Lembrando que, de acordo com o suporte avançado de vida, tá? A vítima aqui, ou o paciente que apresentar Glasgow menor ou igual a 8, gravem isso, tá? É interessante, literalmente, buscar o que mesmo, ó? A famosa via, né? Logicamente, o que mesmo, ó? Aérea, tá? Famosa via aérea, o que mesmo, ó? Avançada, tá? Famosa via aérea avançada. Então, ó, foca em mim. Então, ó, Glasgow menor ou igual a 8, o que eu recomendo o protocolo? É lógico, tá? Vai ter que ser entubado, tá? Ou máscara laríngea, ou tubo nasotraqueal, por aí vai, tá? Então, ó, Glasgow menor ou igual a 8, interessante gravar que teria que fazer o que mesmo? Uma via aérea avançada, buscar uma via aérea avançada. Ah, professor, mas ainda tá longe, ele ainda não tá tão mal, tal, pode até entrar como forma preventiva, mas já, tá, esse paciente vai afundar falando assim da parte respiratória, tudo bem? Então, realmente, 449 seria qual a resposta correta? Letra E de elefante. Fechou? Então não esqueçam, hein? Glasgow, pelo amor de Deus, vira e mexe e cai em províncias por aí. E aí, olho na tela, vamos lá. Para quem ainda não viu a escalinha nova, possivelmente alguns colegas já comentaram da parte de emergência e tal, tá? O que é legal de gravar aí, então? Então, o que nós avaliamos? Melhor resposta ocular, lembram? Melhor resposta verbal e melhor resposta motor. E lá embaixo já tem aqui, ó, a nova escala, estão vendo? Varia de quanto a quanto? De 1 a 15, porque entra a questão de que o quê? Ó, sendo a pontuação, desculpa, da resposta pupilar subtraída do total encontrado. Fechou? Tá, então, ó, então hoje em dia você soma Glasgow e subtrai da avaliação da pupila, tá? Mesmo para alguns aí que já tenham visto, vamos comentar isso aqui que vira e mexe cá em província por aí. Abertura ocular. Se a abertura ocular for espontânea, tá? Você chega perto do leito da pessoa lá na UTI, tal, do paciente e tal. Se for espontâneo, vai ser quanto mesmo? 4. Tudo bem? Então, se for espontâneo, vai ser 4. Beleza. Tá, se ele tem abertura ocular em resposta à voz. Eu cheguei lá e falei assim pra ele, né? Seu menino, né? Abriu os olhos, tal. Quando eu cheguei, fiz algum barulho perto dele, ou então, melhor dizendo, eu pedi ele, né, pra abrir os olhos, tal. Aí eu vou anotar quanto lá?
3. Se for em resposta à dor, você pode até provocar algum estímulo doloroso, e aí o que acontece? Lembrando que algumas pessoas utilizam muito o fato de fazer compressão, sabe de quê? De mamilos. Só que essa questão de história de mamilos fica mais lá para trauma raquimedular. Tá? Não tem nada a ver com a questão de avaliação de nível de consciência, muito menos avaliação de coma de Glasgow, beleza? Tá, então, ó, se ele tem abertura ocular em resposta à dor, depois que eu provoquei um estímulo doloroso, eu vou anotar quanto lá? 2. E se ele não tem nenhuma resposta ocular, você chamou, ele não respondeu, não abriu os olhos, tá? Ela não é espontânea, não tem resposta à dor, aí eu vou anotar quanto lá mesmo? 1. Tudo bem? Então vamos supor, num caso nosso aqui, que nós temos um paciente que tenha, sei lá, Glasgow de 2, por exemplo. Tudo bem? Tá? E aí vai. Quanto à resposta verbal, então ocular você de quanto a quanto? 4-1, depois 5-1. Muito bem. Na verbal, se ele está orientado, eu vou anotar quanto lá? 5. Na confusa, ele está meio confuso, está respondendo nada com nada, tal, vou anotar quanto lá? 4. Tá? Se ele tem palavras inapropriadas, às vezes, dependendo da situação, nós somos até xingados, né? Seja no pré-hospitalar, né? Ou principalmente numa UTI, tá? Então, palavras inapropriadas, vou anotar quanto lá? 3. Estamos aqui, tá? Beleza. Aí depois fala-se palavras incompreensíveis. Ele fica... não consegue falar nada, tarará, não sai nada. Vou anotar quanto lá? 2. Fechou? Tá? E se ele não tem nenhuma resposta verbal, eu vou anotar quanto lá, meu compadre? 1. Tá? Então, ó, de novo, orientado vai ser quanto? 5. Confuso? 4. Se ele tem palavras inapropriadas? 3. Se ele tem palavras incompreensíveis? 2. E se ele não tem nenhuma resposta, meu amigo? 1. Nosso exemplo aqui, vamos aproveitar que ele tem aqui, por exemplo, ele tem palavras incompreensivas. Também vai ser 2. Estão entendendo? 4-1, 5-1, pega-se o item de cada e depois soma. Muito bem. Tá? Então, assim, ó, vamos com calma para a gente poder discutir cada questão, cada assunto, né, mais tranquilo, de uma forma mais sossegada, sem pressa. Vamos lá. Resposta motora. Beleza. 4-1, 5-1, 6-1. Na resposta motora, se ele obedece aos comandos, eu falo para ele, seu menino, levanta os braços, ele levanta, tarará, 6. Se ele localiza a dor, tá? Ele aponta onde está doendo, tá? Ele sabe onde está doendo. Beleza. Vamos anotar 5. Se ele tem movimento de retirada, vamos supor que eu tenha comprimido, por exemplo, lá na UTI do paciente, o branquinho da unha, que é o chamado de leito ungueal, tá? Fui lá e comprimi o branquinho da unha, vou anotar quanto lá, logicamente, 4. E aí, presta atenção. Aqui existem 2 negocinhos bastante interessantes para poder gravar quanto à questão de Glasgow. Por exemplo, quando se fala de flexão anormal, olha para mim, flexão, extensão, flexão, extensão. Então, o que é a tal da flexão? O termo é chamado de quê mesmo? Decorticação. Então, vai ser assim, ó, decorticação, termo técnico, e extensão, descerebração, 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 bração, tá? Muito bem. Então, de novo, aqui é o quê? Flexão, extensão, flexão, extensão. Muito bem. Decorticação, descerebração, descerebração. Tá, bora anotar aqui então. Então, a tal da flexão anormal é chamada de que mesmo? Lembram? De decorticação, tá? Seria a famosa decorticação. Muito bem. Tá? Não parece ali, mas é um Czinho. E a outra, logicamente, seria a famosa o que mesmo? Descerebração. Tá? Então, a outra, ó, extensão anormal, chamaríamos de descerebração. Fechou? Tá? De descerebração. Então, olho na tela. Tá? Então, ó, só para a gente poder memorizar, então. Flexão anormal. Então, olha aqui, ó. Foca em mim. Flexão, extensão. Decorticação, descerebração. Quanto é que seria decorticação? 3, é menos grave. Quanto é que seria descerebração? 2. Então, de novo, flexão, extensão. Vai fazendo, flexão, extensão. Vai malhando, vai gravando. Decorticação, descerebração. Decorticação, descerebração. E os valores? 3, 2. 3, 2. Fechou? 3, 2. Muito bem. E nenhuma resposta motora vai ser quanto aqui mesmo? 1. Então, vamos supor que o nosso paciente esteja aqui, ó, descerebração. Ele, na verdade, fica assim, ó, descerebração. Descerebração aqui vai ser quanto mesmo?
Ó, 3, 2. Então aqui vai ser quanto também? 2. Botei tudo 2, hein? Muito bem. Aí fala-se lá embaixo na escalinha, né? A nova escala varia de 1 a 15 pontos, sendo a pontuação da resposta pupilar subtraída do total encontrado. Então, se, por exemplo, vamos supor que o nosso paciente aqui, vamos avaliar que em Glasgow total, na ocular ele teve 2, na verbal ele teve 2, na motora ele teve 2. 2 mais 2 mais 2? 6. Lógico. Vamos achar um espacinho aqui, tá? 6. Vamos subtrair da avaliação da pupila. Tá, como é que é isso da resposta pupilar? Tá? Se ele não tem resposta pupilar em nenhum dos olhos, logicamente nenhuma das pupilas, nós vamos anotar 2. Então, nenhuma resposta pupilar, 2. Tudo bem? Se ele tem apenas uma reage ao estímulo luminoso, uma pupila, logicamente, reagiu e a outra, né, não teve resposta pupilar na avaliação da pupila. Nós vamos anotar quanto lá? 1. Tá? Então, vou repetir. Nenhuma resposta pupilar, vou anotar 2, logicamente, né? Apenas reage ao estímulo luminoso, vai ser quanto? 1. E se ele tem reação bilateral ao estímulo luminoso, que é o normal, as duas pupilas reagiram, eu vou anotar quanto? 0, que é sinal que ele não tem nada de prejuízo. Vamos supor que apenas uma pupila reage ao estímulo luminoso, tá? Então, ó, aí vai ser quanto lá? 1. Então, pronto. Então, vai ser o quê? 6 menos 1, logicamente, 5. Agora sim. Quanto é que vai ser Glasgow, então, desse filho de Deus aqui mesmo? Esse exemplo aqui nosso? 5. E aí eu te disse, 3 a 8 é o que mesmo? Grave. Então, 3 a 8, logicamente, considera o que, ó? Uma escalinha de coma de Glasgow grave. Então, criamos uma questãozinha aqui rapidinho. Fechou? Gravou? Então, ó, bora lá, hein? Lembrando que, até trouxe uma fotinha aqui pra gente poder memorizar isso daí. Quando o Filho de Deus tem lá, por exemplo, a tal da flexão, os membros estão mesmo o quê? Fletidos. Flexão anormal, o termo é chamado de quê mesmo? Decorticação, tá? Crise convulsiva, às vezes o paciente apresenta isso, crise epilética, né? Logicamente pós-trauma, dependendo da situação, tá? E aí vai. E a outra que seria a extensão anormal, extensão anormal é chamada de atitude de quê mesmo? De descerebração. Então, de novo, decorticação, descerebração, decorticação, descerebração. Fechou? Tá, então isso é bom de gravar essas fotinhas aí, hein? Muito bem. Próxima questions. Tá? Bem legal essa questãozinha aí também, tudo relacionado à UTI. Então vamos lá. IBFC também 2016, observa, ó. Considerando que vamos destacar, pressão venosa central, questãozinha longa essa, mas ótima de fazer, tá? O que é legal de gravar aqui? É muito utilizado na unidade de terapia intensiva UTI. Leia as frases abaixo e a seguir assinale alternativa correta. Lembrando que esse tipo de questões aqui que vem, por exemplo, às vezes o cara sabe uma, não sabe outra, é meio que, às vezes não seleciona tanto, tal. Só que o que acontece? Tem que tomar cuidado que ainda existem, tá? Então a primeira questãozinha ele fala aqui, ó, olho na tela, tá? A frase 1, ele fala: a pressão venosa central, PVC, consiste na pressão de enchimento do lado esquerdo de quem? Do coração, ou na pré-carga do ventrículo que mesmo? Esquerdo, e reflete a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo na ausência de lesão valvar tricúspide. Então vamos lá. Então o que seria logicamente essa questão da pressão venosa central? Para que serve a pressão venosa central dentro de uma UTI? Paciente que chega, dependendo da situação, para poder avaliar a volemia, para poder avaliar o risco ou não de choque, tem que instalar pressão venosa central. Por exemplo, vira e mexe, falo isso nas aulas de UTI, de emergência e tal. Paciente que você está fazendo volume, fazendo reposição volêmica para poder controlar, tá? Ou melhor dizendo, fazendo reposição volêmica para poder reverter essa perda volêmica, esse choque hipovolêmico, o tratamento básico seria o quê? Como é que eu vou reverter um choque hipovolêmico? Pronto. Reposição volêmica, sonda vesical para poder te ajudar no balanço hídrico e, logicamente,
pressão venosa central. Então é bom de gravar isso aí, hein? Então, ó, reposição volêmica para choque hipovolêmico, reposição volêmica, sonda vesical demora e pressão venosa central. Fechou? Um tripézinho. Muito bem. Então, voltando para a questão, a PVC consiste na pressão de enchimento do lado esquerdo do coração, não é? Lógico, né? Ou na pré-carga do ventrículo, aí é na pré-carga de ventrículo o que, meu compadre? Aqui, ó, direito, tá? Seria mais relacionado à questão do lado direito, fechou? Então, essa respostinha aí, ó, item 1, tá certo ou tá errado? Tá errado, tá? Então, a frase 1, na verdade, ela tá o que mesmo? Errado. Por que tá errado, professor? Tá? É a pré-carga, logicamente, né? Quantidade de sangue que chega após a contração, contrai, na altura do ventrículo direito, tudo bem? Tá? Então, vê a cava superior, por exemplo, onde é que fica alojado, né, para poder fazer a mensuração da pressão venosa central, né? Lógico, na linha axilar média, em média do 5º espaço intercostal, vira e mexe cair isso em concurso, temos até uma questãozinha disso aí, e lógico, também para poder correlacionar a chegada de sangue, é claro, né, enchimento do lado direito, é claro, porém relacionado à questão do ventrículo direito. Então, veia cava superior, ventrículo direito. Veia cava superior, ventrículo direito. Tudo bem? Então, a primeira, logicamente, já está o que mesmo? Errado. Então, se a gente parar para pensar, onde é que tem frase 1? Olha lá, ó, na A, na B, eita, e na D. Então, pronto, por eliminação, você já matei 3 itens. Tá vendo? Tá? Só de saber o primeiro. O problema é saber sempre o primeiro, né? Tá, segundo aí, ó, a PVC deve ser mensurada, ela deve ser medida, logicamente, né? Nos casos de hipotensão, tá certo? Sem resposta ao tratamento clínico, hipovolemia, que eu acabei de falar, e necessidade de drogas inotrópicas, para poder, drogas utilizadas mais como aumento de força de contração, cardíaca e tudo mais. Então, realmente, tá, a 2 está literalmente o que mesmo? Corretíssima. Então, a 2 está correta. Então, onde é que tem a 2 ali? Tá? Ou pode ser a E, ou pode ser a C. Tudo bem? 3. Vamos lá. A 3 ele fala, a PVC é um parâmetro que indica a função cardíaca esquerda na ausência da disfunção cardiopulmonar, o tônus vascular do paciente e sua resposta ao tratamento e ao estado, logicamente, de quem mesmo? Ó? De hidratação. Lembrem-se que sempre vai ser o quê? Pressão venosa central está aliada ao lado direito. Tá? Então, lado direito. Então, olho na tela. Então, a 3, o que ele fala? A 3 está errado também. A função cardíaca, o que mesmo? Esquerda. Também aqui seria função cardíaca, o que mesmo? Direita. Tudo bem? Função cardíaca direita. Muito bem. Tá, então, ó, mais um item errado, hein? Então, a 3 está errada. Se a 3 está errada, meu compadre, não fez diferença nenhuma, que ela tá lá em cima e tá aqui também. Então, ainda continua, né? Vai ficar pela última, pela boca mesmo. Beleza. Depois a 4. A pressão venosa central é monitorizada continuamente por meio de um catéter venoso central. Daqui a pouco eu mostro até uma fotinha. Inserido comumente na veia subclávia, que é um dos locais para poder mensurar assim, tá? Jugular interna ou jugular externa. Lembrando que enfermeiro pode ou não pode puncionar jugular? Pode, desde que seja, logicamente, jugular o que mesmo? Externa. E jugular interna é apenas procedimento médico. Que desemboca na veia cava superior, ó, acabei de falar, né? Então, ó, veia cava superior, né? Conectando ao sistema de transdutor de pressão, tá? E lembrando que essa veia cava superior vai desembocar onde? Também, né? Átrio direito e, consequentemente, também o que mesmo? Ventrículo direito. Consequentemente, também ventrículo direito. Tudo bem? Tá? Então, olho na tela. Vamos lá. Então, se a 4 está correta, meu compadre, qual é que seria o item correto aqui mesmo? Letra C de casa. Fechou? Boa questão, hein? Bora conferir? Tá? Aqui, ó. Só pra gente poder visualizar. Ó, um gabaritozinho pra gente poder memorizar. E aí eu trouxe a fotinha pra gente poder memorizar, ó. Lembrando que a tal da pressão venosa central, o que é interessante de gravar? Tá? Então, a PVC ou pressão de átrio direito, relacionada ao ventrículo direito, é claro, né? Refere-se à pré-carga aqui, ó. De onde mesmo? Do ventrículo direito. Ou seja, capacidade de enchimento do tal do VD.
tá? Então, falou em pressão venosa central, falou em ventrículo direito. E tem gente que tem alta dificuldade de aprender isso daí. Já já nós vamos falar até em valores. Lembrando que ela pode ser mensurada por centímetros de água, né? Por pelo método comum e tradicional, que é esse daqui, ó, tá? Que na maioria das vezes nós pegamos o equipo de PVC, de pressão venosa central, para poder mensurar e montar o equipo de pressão venosa central. Ou pelo transdutor eletrônico, tá? Ou pelo transdutor eletrônico, que já já eu vou comentar também, tá? Então, ó, só para poder memorizar, tá? Então vai ser o quê? Pré-carga de ventrículo direito, tudo bem? Tá? E aí vai. Agora, o que é legal de gravar? Então, ela pode ser mensurada, então, toda vez que falar em centímetros, né, centímetros de água ou cúbicos de água, está relacionado ao método mais tradicional, que é pela coluna d'água, tudo bem? Toda vez que falar relacionado a mmHg, já caiu isso muito em pressão venosa central, porém, uma forma de mensurar o transdutor eletrônico, tudo bem? Tá? Está chegando a hora do Titi, então, fazer um xixizinho, né? Pra gente poder dar uma esticadinha, tá? Então não fica aí, aliás, não fica não, fica, tá? Mantém aí, pelo amor de Deus, tá? Fica focado, vai tomar sua aguinha, seu cafezinho e daqui a pouco a gente volta com mais e mais questões relacionadas à parte de UTI, ó. Babei, viu? Quando eu babo, o que acontece? PVC vai estar na sua próxima provinha. Grande abraço, fiquem com Deus.